não matarás o ser humano. As demais criaturas podes matar à vontade. E Posso lhe fazer uma pergunta, sim, Padre Paulo? Hoje o senhor já tendo percorrido esses 12 anos, né, que o senhor comentou do veganismo, vamos supor que durante 25 ou 30 anos, tudo que tá, vamos dizer assim, que existe um arranjo para que a gente encare animais mortos para venda, não como animais mortos para venda, né? Existe toda uma estruturação para que aquilo ali não nos pareça algo ruim, né? Pelo contrário, nos pareça algo bom. E agora eu vou dizer por mim, tá? Na minha família, durante muito tempo, dar o melhor para nós significava chegar no final de semana, fazer um churrasco, né? E reunir a família em volta daquela mesa com um churrasco. E hoje, obviamente, eu sei que isso não é bom, não é nada legal, porque eu sei o mal que está instalado ali devido a esse ritual em cima da morte de um outro ser. Mas durante muitos anos eu pensei nisso, eu pensei dessa forma, né? Não penso e não ajo há pouco tempo, se for pensar, né? Que nem o senhor comentou. Em termos de humanidade, estamos aqui apenas um dia e os outros 364, 365 dias, né? Mas eu fico pensando assim, o que será que... como é que será que eu poderia ter despertado antes? Isso eu sempre me pergunto, sabe, padre? Porque eu acho que quando eu me faço essa pergunta, talvez eu consiga, de alguma forma, falar um pouco a língua de quem ainda não está desperto, né? Que é o que a gente quer com esse nosso encontro, com a possibilidade que a gente tem de, quando encontra uma outra pessoa, poder falar, poder explicar, poder mostrar, né? Porque eu entendo o senhor e isso também passa pelo meu coração, assim, de como é que pode a pessoa não entender, como é que pode ela não captar. E aí eu me pergunto, e aí pergunto pro senhor também, como é que eu não despertei antes, sabe? E talvez tinha isso antes. Até quando o senhor falou assim, lá em Santo Antônio, existem parentes da minha mãe que também são de Santo Antônio. E eu lembro de uma vez que eu fui a Santo Antônio, eu era bem pequeno, e era coisa dos homens. Vamos lá, todos os homens têm que ir lá e tem que saber carneal, tem que saber não sei o que. E eu me lembro, eu fui pra perto dos cavalos, fiquei com os cavalos, eu só ouvi, sabe, um pouco assim, mas aquilo lá me deixou muito mal. Tanto é que eu não consegui nem comer, sabe, na hora assim, porque eu fiquei chateado, sabe. Mas eu fiquei chateado, não comi aquele dia, mas depois passou e eu comi de novo. E eu fico me perguntando às vezes, mas por que eu não parei já naquela hora, né? O que me fez continuar? Será que foi todo esse invólucro, todo esse cenário que existe, assim, que dá uma sensação de moralidade ou de coisa assim que não nos faz assentar para isso? O que será que acontece, na opinião do senhor, que não faz mais pessoas despertarem mais rápido? eu acho que há vários fatores, né? Primeiro, o condicionamento social. Isso é muito forte. As memórias afetivas que nós temos, né? Estas reuniões, aniversários, festas paroquiais, é tudo regado a churrasco. Tu sabe bem melhor do que eu, né? Tudo, né? Daí tudo é motivo. Domingo já é um dia reservado para o churrasco, né? Porque é o dia do banquete. Mas eu penso que daí tem esse condicionamento social para tu te sentir incluído, para tu estar socializado, porque se tu vai lá e não come nada, daí a pessoa se sente isolada, né? Para mim foi isso, sabe? Lá no seminário, na primeira fase que eu estava lá, tinha muito churrasco, né? E eu nem ouvia falar em veganismo, isso foi pelos anos 90, ali, 80 e 90, então eu comia, mas não eu comia um pedacinho, assim, mas eu não tinha essa consciência de hoje também.
Mas nas festas, né, que tinha, nas paróquias, tinha que servir churrasco, tinha que ir com espeto, me lembro disso aí. Mas era ali um condicionamento, porque como é que eu ia fazer uma revolução ali se nunca tinha ouvido falar em veganismo e nem um personagem, nem nada, né? Então tu vai... Outra questão é essa suposta permissão de Deus. A minha mãe dizia o quê? Deus deixou os bichos para nós comer. Meu pai também. Então, tu pensava assim, no íntimo, bom, Deus deixou para isso. Então, como é que eu vou ir contra a vontade de Deus? Não tem nem o que contestar, né? Como é que eu vou contestar isso? Nossa, tem muitos mitos que foram criados, né? Esses aí, mitos da saúde, que tu tem que comer carne para ter saúde, para ter as vitaminas, o leite, se não tem leite, você não tem ossos fortes, vai pegar alguma doença. Então, tudo isso já caiu para mim. Caiu esse condicionamento social, né? Caiu essa questão da Bíblia, tudo para o reverso, foi assim, uma caída para o outro lado. Caiu essa questão da saúde, porque agora eu me sinto mais saudável do que quando tinha 20 anos. O que me cansa, o que me envelhece é o estresse, sabe? Mas organicamente eu não tenho nada, embora 40 anos da minha vida tenha tomado leite e comido derivados, né? Mas eu me lembro aí, quando eu tomava leite ainda, que eu tinha rinite alérgica direto. E quando eu dava aula, eu levava até um rolo de papel higiênico no bolso, porque eu corria direto, coriza direto, durante a aula. Não dormia, chegava de noite que trancava tudo, assim, parece que tinha um cimento aqui, e eu dormia, eu acho que eu dormia porque respirava pela boca, porque aqui era como não passava nada. Então, depois que eu parei com o leite, desapareceu isso, sem nenhum remédio. Claro, eu usava uns remédios, mas não adiantava. Mas depois que eu parei com o leite, sumiram as alergias, né, do meu corpo. Nunca mais, nem gripe mais eu tive, nada. Então, você vai percebendo que tudo isso, socialmente, espiritualmente, fisicamente, biologicamente, parece que é tudo uma maquinação do mal, né? Verdade. É um plano do mal ali. O mal existe, eu acredito que o mal existe. Mas a gente sabe hoje que tudo isso está em cima de interesses financeiros. Hoje, o grande Deus é o dinheiro, né? Na verdade. Claro que nós precisamos, eu tenho meu salário de padre, preciso me manter, preciso pagar contas, preciso comprar mantimentos, né? Amanhã tem um aniversário da minha sobrinha neta, eu tenho que levar um presentinho, e tem que comprar. Claro, a gente sabe que não se vive sem dinheiro, que ainda é uma utopia, né? Mas o problema é fazer desse dinheiro um Deus. Em vez de nós usarmos dele, é ele que nos usa, né? Nos escraviza. Eu tenho certeza, também convicção, que o futuro será vegano, a humanidade será vegana. Mas isso será muito mais por questões econômicas. Já estamos percebendo isso. O despertar das pessoas, principalmente das crianças que estão vindo já rejeitando o consumo de carne por compaixão. Eu já vi inúmeros vídeos. Hoje, inclusive, compartilhei 2. De uma menina que viu a pena de ganso no travesseiro, daí despertou, né, da onde veio aquela pena, de arrancar, de causar dor. Parece que o Espírito Santo, assim, na linguagem católica, ele está atuando, ele está iluminando as mentes, né? É isso que é o Espírito Santo, segundo a nossa fé
católica, ela vem, Espírito Santo ilumina os nossos corações e a nossa mente. E daí, quando nós temos a mente e o coração abertos, nós começamos a enxergar essas coisas e despertar. Aí não ligamos para mais nada. Hoje, eu ligo para a questão social. Não, todo mundo sabe que eu não participo de churrasco, não participo de... Na missa, não faço anúncio de exploração animal. Gostem ou não gostem, né? Hoje eu acabei de rezar uma missa, no fim tinha um galeto ali. Aí, mas é outra pessoa que lê. Eu já mantenho assim, uma postura, para mim, que é ética e muito importante. Embora eu não tenha poder para acabar com essas coisas, mas eu dou ali o meu testemunho. Né? Sei que... E daí fiz um comentário. Vamos pagar o dízimo, gente. Vamos pagar o dízimo para parar de fazer esses eventos. A única coisa que é o correto da Bíblia é viver pelo dízimo. E não vendendo galinha e churrasco, né? Mas ainda eu preciso conviver nisso. Ainda porque exerço a função espiritual, né? Essas coisas aí, já eu estou totalmente desligado disso. Claro que eu não vou ter uma paróquia, porque daí as paróquias vivem disso aí, né? Não condeno, porque outras igrejas também vivem disso. Os espíritas, né, que são os mais abertos a essa mensagem. Eu sei que também tem centros que fazem isso, é um pequeno grupo ali vegano, mas é o mais aberto. Então, para mim, isso, eu não estou nem aí, sabe? Faço o meu papel espiritual, mas não tenho medo, assim, agora não vai ter mais paróquia, não vai participar mais das mesas de churrasco. Não. Festa de padroeiro, eu vou para outro lugar, eu sou o auxiliar, né? Questão bíblica, já tenho livros, né, sobre isso, que eu derrubo totalmente. Já desmanchei isso, não tenho nenhum... isso que a gente comentou antes, se Deus está dizendo quem sou eu para contestar, né? Mas eu contesto a favor de Deus, né? Eu contesto aqueles que interpretam o do contrário, porque, inclusive nesse novo volume eu botei, eu fiz assim uma provocação, né? Eu botei o que a Bíblia diz e como o especista interpreta, né? Mas daí botei um outro nome diferente da Bíblia. Por exemplo, o mandamento emblemático, né? Não matar. Como é que as pessoas não compreendem que não matar se refere a tudo? Aí eu botei assim, assim diz a Bíblia, não matarás. Êxodo 20, 13. Aí coloquei como interpreta o especista. Aí eu coloquei o nome do livro ao contrário. Coloquei agressão 2013, né? Porque êxodo é saída em massa e agressão é entrada forte. Então eu procurei fazer se diz ali quando é o inverso ali. Um antônimo? Antônimo, uma aproximação do antônimo. Nem todos dá para fazer, né? Aí como o que diz o livro do especista? Não matarás o ser humano. As demais criaturas podes matar à vontade. E todos eles são bem provocativos. Daí eu vou me identificar com quem? Com o livro, com o que a Bíblia diz ou com o que o especista interpreta?